aqui na entrevista coletiva, o Dr. João Maia afirmou o seguinte, que o cliente dele teria dito que no dia 23, data em que esse suposto martelo teria cometido o assassinato, dando um golpe ali ou passado um fio no pescoço da vítima, que o Bruno não estava dentro do quarto e não teria visto, que esse buraco, onde o baú foi enterrado com o corpo da vítima dentro, teria sido aberto no próprio dia 23. Que ele foi até lá, nessa casa, em Campo Grande, juntamente do Vinícius. Dado o momento, o Bruno saiu de lá e Vinícius ficou sozinho cavando o buraco. Ele só voltou horas depois e o baú já tinha sido colocado lá para que eles tivessem tomado a iniciativa de pegar o cartão da vítima ali, comprar os produtos para poder, cimento e tudo, para poder concretar o local. Aí, um dos telespectadores que acompanha a gente aqui no SBT Rio, pessoas ligadas diretamente a obras, me mandou esse seguinte áudio que eu quero que você ouça. Escuta. Foi cavado muito antes, sabe? Por causa que a gente não consegue cavar um buraco no braço num dia não, cai. No mesmo dia não. Mesmo que o cara seja forte, mas quem não tem experiência com obra. Só se botaram uma máquina, ferreta de escavadeira. Isso aí foi cavado já antes. Já havia um tempo cavando, 3, 4 dias para cavar um buraco desse tamanho aí, 2 metros. A gente cava uma sapata pequena, com 1 metro. É um dia, pô, dependendo do barro. Você entendeu isso, Isabelle? É uma pessoa especialista em obras. Entendi. Uma pessoa que trabalha fazendo obras grandes, e falou a respeito desse buraco. Aqui na entrevista coletiva, o doutor João falou o seguinte, que a polícia teria falado que o buraco teria 2 metros, que na verdade esse buraco tinha apenas 1 metro e 43 centímetros. Você percebeu quantas pessoas estavam ali para conseguir colocar aquele baú naquele buraco, Isabelle? Para poder retirar dali, você percebeu? Do moço, ou seja, quase 2 naquele metros. momento, o que é dito, o que foi dito aqui na coletiva... Então, o que foi dito aqui na coletiva pelo advogado é que na casa, logo depois que eles chegaram e tiraram o baú de dentro do carro, em dado momento o Bruno vai embora e só o Vinícius fica ali fazendo buraco. E de manhã cedo, quando ele volta, o buraco já está feito, o buraco já tinha sido feito, ele já colocou o corpo dentro do o baú com o corpo dentro, ali no buraco, e foram onde eles foram acertar a coisa toda para poder concretar ali e permanecer com o corpo desaparecido. Eu trouxe agora a opinião de uma pessoa que afirma que não teria condições de, numa madrugada, fazer esse buraco ali. Outro detalhe, tá, Isabelle? A dona daquele imóvel... Oi. Caio, você que teve a ideia de ligar para um mestre de obras para saber quanto tempo um buraco desse seria aberto, foi você? Tá querendo... tá precisando fazer um buraco aí também, Caio? Isabelle, olha só, vou falar a verdade, eu não tive essa ideia, não. Eu conversei com algumas pessoas que eu conheço que fazem obras e falam, rapaz, aquele buraco não foi aberto no mesmo dia. Só que agora, no momento em que a gente faz esse debate aqui no programa, dos telespectadores, que eu não vou dar o nome dele, enfim, para não prejudicá-lo, mas eu tenho um áudio aqui, mostrei para você, ele entrou em contato comigo e falou, Caio, esse buraco não foi feito numa madrugada. Teria que ser uma pessoa muito especialista em fazer isso. E também não ter uma pessoa sozinha para fazer. Um outro detalhe, tá, Isabelle? A dona do imóvel, ela prestou depoimento também na delegacia, né? E, de acordo com o advogado do Bruno, a gente já tinha informação que o Bruno sabia que ela ia prestar depoimento e ofereceu os advogados que estavam com ele para poder acompanhá-la até a delegacia para prestar depoimento. Ela não quis. Ela não quis, tá, Isabelle? Só um detalhe. Ela diz que a casa foi alugada. Os advogados aqui do Bruno afirmaram que, ao longo da investigação, eles vão comprovar que aquela casa estava em processo de compra e, por isso, as obras teriam começado. Só um detalhe. Eles teriam se conhecido há cerca de... em 2019, cerca de outubro de 2019. Esses vídeos que foram colocados aqui, né, teriam sido começados a gravar e serem publicados no Twitter a partir de 2021. Só que tem um detalhe, Isabelle Benito. Todos os vídeos publicados nessa rede social, que poderia estar sendo utilizada até mesmo para poder manchar a imagem do Jeff, a gente percebe que sempre tem 2 pessoas. Nunca tem mais uma terceira ou quarta pessoa ali. Então eu vou te trazer agora mais uma opinião. Não houve algum acerto para que vídeo pudesse ser gravado.
Eu acredito que Jeff possa ter chamado o Vinícius, ou o Vinícius fez um contato com o Jeff para ir até lá, para que eles pudessem fazer um vídeo. Em dado momento, a terceira pessoa que estaria naquela casa chega, que foi o Bruno, né? E algo aconteceu naquela casa. A princípio não teria uma quarta pessoa naquele imóvel. Essa pessoa não existiria, mas a defesa afirma que essa quarta pessoa existe, que existem, por exemplo, algumas mensagens que teriam sido mandadas para o telefone do Vinícius, também ameaçando o Bruno, que em dado momento essas provas vão aparecer. Isso também é muito importante. A defesa afirmou aqui que toda ameaça que chega até para o Bruno viria pelo Vinícius, que é o Vinícius ali, que o próprio Marcelo ameaçaria ele. Só um detalhe. Ontem, a pessoa que falou comigo, que era o Vinícius, disse que estava no bairro de Cosmos, na Zona Oeste. E, na investigação, já comprova que a antena do telefone do Bruno aponta que ele estava no dia 25 de janeiro em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E aquela situação, onde você ficaria numa área que você diz que tem miliciano que te mataria, faria alguma coisa disso ali, né, Isabelle? Tudo isso está com a polícia tentando saber o que aconteceu. Só que você ter uma ideia, nós temos o vídeo que foi divulgado aqui na entrevista coletiva do Bruno falando o que aconteceu. Roda para mim na tela, vamos ver. Caio, acho que... Marcos, então, no dia 23, para gravar os vídeos. Comigo foi o Vinícius, para participar da gravação, e o Jeff chamaria o contatinho dele, a pessoa com quem ele estava ficando na época, que era um rapaz chamado Marcelo. Eu não participei do ato sexual, só gravei mesmo. E depois eu desci, quando de fato eles chegaram finalmente, e eles chegaram lá curtindo aquele pós. Pouco tempo depois, eles desceram com o Jeff. E naquele momento eu achei que o Jeff estava desacordado. Mas ele não estava, ele já estava morto. E o Vinícius, meio apavorado, o Marcelo, extremamente agressivo, dando ordem, ameaçando, dizendo que era pra gente fazer isso ou aquilo, senão ele faria o mesmo com a gente. No momento depois, conversando, o Vinícius falou que o Marcelo deu um mata-leão no Jeff e eles teriam feito isso por conta do Jeff ter contaminado eles com HIV. Inclusive, na visita que nós fizemos da casa, o irmão retirou de lá, o irmão do Jeff retirou de lá a medicação do Jeff, foram quase 10 ou mais de 10 potes de medicação fechados, lacrados, sem ser utilizados. Esse é o vídeo produzido pelos advogados, que foi exibido para os jornalistas com o tal do Bruno de costas e a voz de pato que eles produziram, do qual você não consegue entender porcaria nenhuma. Do qual ele diz que ele tinha combinado a vítima, que não está aqui para se defender, uma orgia, entre aspas, que é claro para simplesmente manchar, que eu falei aqui para vocês que seria a segunda etapa, acabar com qualquer tipo, sendo que qualquer um faz o que quiser dentro da própria casa, como se isso fosse critério para matar alguém. Aí ele fala que desce o tal do Marcelo, extremamente agressivo, já com o Jeff morto, e ele não estava na cena do crime. Só o Vinícius que estava tomando banho, que não viu a cena do crime. E aí, como esse Marcelo, que eles morrem de medo, porque segundo eles é miliciano, deixa eles vivos. Quem aqui sabe de um miliciano que deixa alguém vivo, que viu ele praticar um crime? E mais, não só é tão assim que tem uma casa pronta, com um buraco pronto para o miliciano botar o corpo do Jeff. Gente, em que momento eles acham que a polícia vai acreditar nessa história? Em que momento eles acham que pelo amor de Deus, não tem como. Não tem como. O papel do advogado é traçar uma estratégia. E rapidinho, ele estava já com o advogado quando a mãe foi prestar depoimento,
tempo depois. Ou seja, se ele estava com ameaçado e tudo mais, existe proteção à testemunha, né? Pois é! Seria a testemunha-chave. Ele oferece o advogado para a dona da casa que se recusa. Ele começa a traçar tudo. Quem é esse ser humano? Qual é a mente desse ser humano? Ô, Caio, e quanto mais, assim, eu acho brilhante a história de você trazer um mestre de obras, porque são pessoas que a gente nem para pensar. A gente pensa que, sei lá, eu e Caio damos bote no Carregosa. A gente acha que é fácil catar uma pá e cavar um buraco igual vem filme, que é editado para acontecer a cena forte, e tu jogar igual a Carminha jogou a outra lá, na Avenida Brasil, num buraco e ficou gargalhando a cara dela. Não é! Não é! O cara falou pro Caio, um buraco desse é de 4 a 5 dias com homem que é acostumado a mexer capar. Eu vou voltar aqui ao detalhe, porque a gente não teve acesso à polícia. A gente não teve acesso nenhum ao inquérito, por uma opção da própria quem conduz, a delegada que conduz. Quem disse, e eu levanto a questão até agora, é ele que diz, e o próprio Vinícius que fala, que quando sai do banho, o Jeff tá morto com um fio de telefone enrolado no pescoço. Eu pergunto pra você aí de casa, quantos fios de telefone você tem hoje na sua casa, Marcelo Carregosa? Nenhum. Nenhum. Não tem nem Quantos fios telefone você em casa. tem? Nenhum. A gente não tem telefone. Eu não tenho, é só A gente tem celular. isso daqui. Desde o primeiro dia eu falo assim, como assim fio de telefone? E isso a gente tá com base em informações do qual eles estão falando. Que é algo, não sei se é possível, se estava ou se não estava. De que forma? A forma é que temos o laudo que ele foi morto por asfixia, o que pode ser muita coisa. Mas dá para precisar o tipo de asfixia, deixa a marca específica. É um Cara, tipo de mas morte é que muita... deixa... Toda vez que o Caio falar, e detalhe, Isabelle, eu fico assim, qual vai ser o agora? Caio, para finalizar, os advogados disseram que quando sair a prisão preventiva, eles vão se apresentar, porque ontem, na ligação do Vinícius, entre aspas, para você, ele disse que quando a polícia quisesse, ele iria se apresentar, se saísse prisão, ele iria mesmo se entregar. O que os advogados disseram? Cadê os bonitos? Então, Isabelle Benito, a defesa aqui, que o doutor João Maia, ele defende apenas o Bruno. Ontem, naquela entrevista que eu fiz aí para o SBT Rio, né, o Vinícius me disse que ele, assim que a prisão fosse decretada, que ele se entregaria. Essa pergunta foi feita aqui na entrevista coletiva. Se, de repente, o Bruno se entregaria quando essa prisão for decretada ou não, né? Sendo decretada, se ele se entregaria. E o advogado falou que ainda não podia dar essa resposta, mas que a princípio não. Agora, deixa eu fazer uma coisa para você. Lembra que eu te falei que eu tenho um contato do Bruno? Então, eu vou tentar, nesse exato momento, fazer o contato com ele, Isabelle, para botar para você ouvir uma coisa. Olha só. Este número está programado para não receber ligações. Você ouviu isso, né? Acabou. Esse número está programado para não receber ligações. Só que quando a pessoa precisa falar ou tentar falar com um de nós, esse telefone é ligado. Esse telefone está utilizando uma antena, eu estou bancando e estou te falando isso, que fica no bairro de Cosme, na zona oeste do Rio de Janeiro. Mesmo local onde o Vinícius afirmou que estava ontem. Vinícius me disse que era um homem casado, tem filhos, seriam cerca de 6 ou 7 filhos, e que ele não queria envolver a família dele nisso, não queria a exposição da família dele. E claro que ele estava certo, assim, de repente a mulher e filhos não tem nada a ver com essa situação, caso fosse ele mesmo. Só que algumas informações passadas aqui, Isabelle, também chamaram a atenção. Vinícius me dizia que nenhum vídeo foi gravado. Ele falou que nenhum vídeo foi gravado, que eles chegaram, beberam e como ele já estava meio alcoolizado, ele foi para o banheiro para tomar banho e depois sair e iniciar a gravação do vídeo. E que do lado de fora estariam Bruno, Marcelo e a vítima, o Jeff. Que quando ele abriu a porta, ele abre a porta e vê o Jeff já caído na cama, o Marcelo em cima da cama com um fio de telefone enrolado no pescoço dele e que o Jeff estaria com uma cor meio roxa, sem respirar. E que o Bruno estava roxo, parado, colado num na banho. cama, atônito, sem fazer nada, que não tinha feito nada. Só que aqui na coletiva, o advogado afirmou que logo depois que esse vídeo foi gravado, Bruno desceu e que ele não viu o que aconteceu. Só um detalhe,
Aqui também foi falado que esse tal vídeo teria sido gravado com o telefone celular do Jeff e do telefone celular do Vinícius, tá? Esses dois telefones teriam sido descartados. Só que depois, aqui na coletiva, eles afirmaram também que o telefone do Jeff teria sido colocado no OLX para ser vendido. Só que a tal propaganda e a pessoa que comprou também desapareceu. Ou seja, Isabelle, esse telefone está em algum local. Foi o mesmo telefone do Jeff utilizado para fazer o contato com a mãe até o dia 7 de fevereiro, quando o irmão dele chega aqui e esses contatos param de acontecer. A polícia acredita que não tenha uma quarta pessoa dentro daquele quarto. A polícia acredita e também a defesa da família do Jeff acredita que não teria uma quarta pessoa onde aconteceu o crime. Eles acreditam que estariam no local apenas Bruno, Vinícius e a vítima Jeff. Volto a dizer para você, aqui foi afirmado que o crime aconteceu no dia 23. Eu pontuo e acredito que isso vai mudar para que essas pessoas teriam chegado na casa não no dia 23 a partir de 1h da tarde, e sim já no dia 22, quando o Jeff já não estava muito bem, estava meio desorientado. Como essas pessoas pegaram senha, cartão de banco, tinha todas as senhas do banco e todos os pertences. Essas perguntas não foram respondidas na entrevista coletiva. Isabelle Benito, a gente tem um trecho da entrevista, se der tempo. Eu até chamo agora, ou então você conduz daí. Minha amiga. É isso aí. Sabe o que acontece? Eles estavam lá desde o dia 22, eles premeditaram tudo, não tem porcaria de gravação de vídeo nenhum. Já foi uma visita programada para a morte. Agora, para mim, Caio Alex, eu te dou uma função, né? Já que a gente não está tendo coletiva com polícia, está tendo que ter esse circo todo, eu te dou uma missão. Por que programar a morte do Jeff? Por quê? Se eles já praticavam 171, se tinham outras vítimas, e ele sabe que 171 não dá nada. O Jeff descobriu coisas a mais. O Jeff desvendou coisas a mais. E, como um cara orientado, iria procurar a polícia. E aí, no desespero, eles enrolaram, tramaram e desde o dia 22 começaram o plano da morte do Jeff Machado. É isso que eu acho. Daqui a pouco, Caio, quem decide, não sou eu não, quem decide é o Maurício Mena. Ele está colocando no ponto aqui, a gente vê qual vai ser um dos pontos que a gente vai trazer. Obrigada, Caio Alex, pelas informações ao vivo. Cada hora... Tem o trechinho aí? Então vamos chamar, pode rodar. Bruno convida o garoto de programa no dia 22 ou 23, por ali. Foi ali bem recente. O ato sexual ocorre entre os três, Bruno não participa do ato sexual, a gravação se encerra, o Bruno desce a uma casa com 2 andares, o Bruno desce para ali beber água, alguma coisa do gênero, e ficam os três ainda no que o Bruno chama de finalmente, ali se curtindo, etc. Em dado momento, desce o Marcelo e o Vinícius com o Jefferson, até aquele momento, para o Bruno desacordado, tá? E imediatamente após, o Bruno percebe que o Jefferson está morto. Nesse momento, Marcelo já estava bastante agressivo, determinou que o corpo fosse colocado num baú, exatamente o baú em que o corpo foi encontrado, e determina que o corpo seja ocultado. Esses são os fatos na versão do Bruno. Nem o advogado acredita na hora de contar. Desculpa, perdão, eu tô no ar, né? Ô, Caio, não querem que eu volte contigo porque a gente tá atrasado? Mas eu vou te pedir rapidamente aqui, porque tem um personagem nessa história que eu esqueci de te perguntar. E o pai de santo? Tava onde? Isabelle, na conversa que eu tive com o Vinícius ainda ontem pelo telefone, ele afirma, em dado momento, ele meio que se contradiz. Primeiro ele fala que o pai de santo estava me ajudando na hora de fazer o buraco. E depois de entender que o pai de santo poderia estar com ele ao telefone, orientando o que ele deveria fazer. Lembre-se que
O próprio Vinícius afirma que foi ele, o pai de santo, que levou os cachorros para a casa dele e que com o cartão de crédito do Jeff foi comprado também a ração e outros objetos ali para serem levados para a casa do religioso para ele ficar com o cachorro. Assim que começa a se tomar aquela grande proporção, os cachorros são soltos e foram encontrados daquela forma degradante no meio da rua. 2 deles acabaram morrendo. Então, não só a polícia, quanto pessoas ligadas à família acreditam que a participação desse religioso tenha sido muito maior nesse caso. Não apenas de ter recebido os cachorros da casa. Informação está passada. Meu Isabelle Benito. Deus do céu. Caio, qualquer informação você volta rapidamente. Acho que eu lembrei, pode ser o cabo do celular do carregador. Ah, pode ser o cabo do celular, mas... Carregosa, pode ser nada, Carregosa, pode ser nada. Mataram o cara. Caio, qualquer coisa você volta, informação aí, ó, tá? Prioridade, por favor. Caio Alex trazendo mais. Caio Alex poderia fazer um livro, como na época Fábio Barreto deveria, eu falei sobre o caso da Flor Delis. É muita coisa. Como Minha a Paola cabeça aqui, fez eu tô... do R, eu né? tô desde ontem, assim, ó. Cada hora, quando o Caio fala um detalhe, Isabelle, um detalhe, eu tento lembrar de qual é o último detalhe para tentar fazer a pergunta. Aí eu falei que eu ia mandar uma pergunta no WhatsApp do Caio, eu esqueci até a pergunta que eu ia te fazer, Caio. Você já deve até ter respondido já. Obrigada, Caio, pelas informações aí, ó.